Boa noite, irmãos. Nós tivemos a oportunidade, no sábado passado, de conversarmos um pouquinho sobre o nosso tema, Homem e Mulher os criou. Mas nós restringimos aquela conversa a algumas lições, alguns ensinamentos que nós podemos extrair do capítulo 1 de Gênesis. Eu lembro que nós tentamos extrair do texto algumas lições muito importantes sobre como Deus agiu naquela primeira criação. No primeiro ponto, no sábado, sábado passado, nós conversamos sobre a origem das coisas, que nós podemos crer que as coisas foram criadas por um Deus, que a palavra do Senhor em Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, ela não se presta a justificar a existência de um Deus, porque aqueles que ouviram, que leram, que ouviram aquela palavra e têm como convicção de que existe um Deus e existe um Criador que é o nosso Deus. Mas aí a gente prosseguiu um pouco mais e nós tentamos desvendar o que essa passagem das Escrituras é capaz de nos mostrar o que seria essa imagem e semelhança que Deus colocou em nós. E nós vemos do texto que a imagem e semelhança, mais especialmente no versículo 26 do capítulo 1, a imagem e semelhança gera no homem, tem como atribuição no homem de ser a imagem e semelhança de Deus, um certo domínio. E nós vemos que isso reflete o domínio que nós temos que ter na cultura, nas mais diversas áreas em que nós estivermos tratando. Vimos também que ser a imagem de Deus também reflete uma questão relacional, porque o texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele. E depois diz assim, no 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então enxergamos também aí no texto um caráter relacional. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos. E esse texto nos mostra que Deus coloca o relacionamento ideal, que a gente sabe que existem outros tipos de relacionamento, mas o relacionamento segundo a vontade de Deus é o homem e a mulher. E aí nós terminamos aí a leitura do capítulo 1. E eu prometi para vocês e pretendo cumprir que a gente reflita junto sobre algumas outras lições que nós encontramos no capítulo 2 de Gênesis. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que a gente lesse Gênesis capítulo 2, versículo 7, e depois nós vamos dar um salto para o versículo 18, e aí então vamos ler até o 24, tudo bem? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado porque Tu nos revela na Tua Escritura para que nós fomos criados, com que intuito nós fomos criados. Faz com que nós busquemos, Senhor, conforme a Tua palavra, viver para aquilo que Tu nos criaste, Senhor. Que nós vivemos de forma que Te agrade. Tem misericórdia de nós, nos abençoe essa noite e que a Tua palavra nos leve daqui melhor do que nós chegamos. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conversamos no sábado passado um pouco do contexto de Gênesis. Não de Gênesis em si, porque era o contexto da criação, mas também do contexto em que essa palavra foi revelada a Moisés. E o objetivo para o público original era revelar o passado do povo de Israel, bem como conectar a origem do universo, a humanidade e ao Senhor, e atribuir ao Senhor a preservação que Ele realizava com aquele povo desde da criação do mundo até o final da história. Observem que esse livro de Gênesis, ele foi escrito pelo profeta Moisés por volta do ano de 1440 a.C. O tempo, como eu falei para vocês, o tempo que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Ou seja, aquele povo vinha ouvindo aquela mensagem, aqueles ensinamentos politeístas, pagãos, de cultura, de modo de viver, de se relacionar, durante 400 anos. Então, Deus resolve revelar agora de forma especial nas Escrituras para fazer com que aquele povo tenha uma perspectiva sobre o surgimento do homem, da mulher e do universo. No contexto imediato do texto que nós lemos, no final do capítulo 1, antes do texto que nós lemos, no final do capítulo 1, Deus mostra que tudo que Ele tinha feito era muito bom. Depois Ele forma o homem do pó da terra, isso a gente vai ver no versículo 7, e prepara um jardim no Éden para o homem habitar nele. No versículo 15 do capítulo 2, Deus mais uma vez ressalta, que a gente também conversou um pouco sábado passado, o caráter de cultivar e cuidar do jardim, o caráter de atribuir ao homem um trabalho. No versículo 16 e 17 vem os limites, vem a ordem. O Senhor diz que não era bom, que o homem podia comer de qualquer árvore que ele quisesse, mas não era que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E enfim, termina esse contexto, esses momentos imediatamente anteriores, e aí eu queria que a gente lesse de novo, e agora vamos voltar à nossa referência. E eu dividi em 3 pontos. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês essa noite, eu chamei assim: Deus conhece a necessidade do homem. E eu vou ler de novo agora só o versículo 7 e o versículo 18. Diz assim a palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Versículo 18. Irmãos, no versículo 7, Deus mostra como foi a formação do homem. A formação do homem, é interessante que aqui nas Escrituras, no original, é um jogo de palavra. O mesmo nome que se designa homem, só vai mudar uma palavra, vai designar terra. Então é mais ou menos assim, eu não falo hebraico, mas eu estou lendo aqui em português, tá? A palavra é Adamar, que significa terra, e Adam, que significa Adão. Então, a leitura mais natural do texto, irmãos, é assim mesmo, é como vocês estão imaginando. Deus pegou da terra e fez uma espécie de barro e argila e soprou na narina, fazendo com que se formasse o primeiro homem. Isso é corroborado com alguns textos nas Escrituras. A gente é acostumado a dizer que nós somos barro na mão do oleiro. Não é sem fundamento, é porque a palavra do Senhor nos mostra que parece que o Senhor nos moldou como oleiro mesmo, né? Isaías em 64, versículo 8, ele diz:
Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras de Suas mãos. Irmão, é interessante notar que como Deus formou a sua obra, que a gente viu assim, aparentemente a sua obra-prima, que fechou no 6º dia da criação, o homem, com uma matéria-prima tão simples, com a matéria-prima a terra. Ele pega essa terra e forma a sua matéria-prima. E a partir daí Deus começa a ter cuidado com esse homem que foi formado. A narrativa prossegue e nos mostra que Deus prepara um lar para o homem, não uma floresta, um jardim organizado. Podemos ver e vimos também no sábado passado que Deus trabalha com planejamento, com organização, com ordem. Então, vemos que Deus preparou cuidadosamente um lugar para o homem e lhe atribuiu a responsabilidade de cuidar e cultivar, nos versículos 15, 16 e 17. A ordem do Senhor é clara no 16 e no 17, quando Ele impõe limites a esse homem que nós já falamos, que ele poderia comer de tudo, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus observou que não era bom que o homem estivesse só. Repito, nesse momento, Deus já havia preparado todo o ambiente. E a afirmação que não era bom que o homem estivesse só não guarda relação com que muitas vezes nós repetimos isso, com o fato de, porque não é bom o homem estar só porque ele precisa da mulher, porque senão ele vai ficar abrasado. Meus irmãos, lembrem, nós estamos falando de 2 momentos na história diferentes. Aqui não era bom que o homem estava só porque no plano de Deus ele tinha preparado uma auxiliadora que correspondesse ao homem. Não havia pecado ainda. Deus observou que não era bom que o homem não estivesse só antes do pecado entrar no mundo. E continua o texto que nos mostra que naquele estado de inocência, sem o conhecimento do bom e do mal, Deus já tinha preparado um relacionamento ideal. Então nós não podemos ter a ideia de que, então eu tenho que casar que é para eu me comportar. Não. Eu tenho que me relacionar, eu tenho que casar, tenho que procurar uma esposa, um marido, porque esse é o plano que Deus fez para a humanidade. E observe que Deus é tão maravilhoso que Ele não se restringe só a preparar todo o ambiente para que aquele homem vivesse bem, como Ele também prepara alguém que vai alegrar muito o coração desse homem. Mas nós vamos chegar nessa parte. Mas isso, meus irmãos, tem que nos trazer alguma lição, porque o mesmo Deus que existia naquela época, que criou o mundo da forma como nós lemos em Gênesis, que criou e formou o homem e a mulher, é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo sempre. Só que, irmãos, nós notamos e observamos que além de criar e de preparar todo o ambiente, Deus também exige um comprometimento do homem com Ele, com a vontade dEle. Olha, Deus criou um ambiente, Deus deu o alimento, Deus deu trabalho, mandou o homem cultivar, Deus deu a mulher, mas Deus deu limites. Então, é curioso notar como as necessidades que o homem tinha na criação, meus irmãos, são as mesmas que nós temos hoje. Nós como homem, nós como mulheres, precisamos de alimento, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de relacionamento e nós precisamos de limites. E isso que Deus impõe à humanidade desde sempre. Só que, irmãos, uma outra coisa que a gente consegue observar desse texto e que tem que esquentar o nosso coração, que tem que nos alegrar, é como o nosso Deus é cuidadoso. Observe que assim como Ele teve toda aquela precaução, todo aquele cuidado com Adão, Ele pode ter esse mesmo cuidado conosco. E Ele tem, meus irmãos. Ele tem, em Cristo Jesus, Ele cuida das nossas necessidades. Vê bem que eu estou falando a palavra necessidade. Não é o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Ele não deu para Adão tudo o que Adão queria.
Ele deu para Adão tudo que Adão precisava. E nós temos que confiar e esperar até hoje que essas coisas temos que colocar diante do Senhor, porque esse cuidado dele não muda. Mas nós já podemos passar para o nosso ponto segundo. Primeiro, observem do texto que primeiro Deus vê que um homem tem necessidade, uma outra necessidade, porque não era bom que o homem estivesse só. Mostra que ele prepara todo o ambiente para esse homem e todos os cuidados. É um Deus cuidadoso e amoroso. Mas é interessante observar como esse Deus ele trabalha de forma maravilhosa, irmãos. E isso é no segundo ponto, que eu chamei assim: o homem conhece a sua necessidade. Notem que Deus diz que não era bom que o homem estivesse só no versículo 18. Mas se Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, porque ele não criou logo a mulher aí? Parece que tem um caráter pedagógico aqui, irmãos. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher que lhe auxilie, lhe corresponda. Mas aí vem no versículo 18, agora eu queria que os irmãos lessem comigo, o 18 e o 20. Diz assim a palavra do Senhor: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Uma primeira coisa que salta os olhos aqui, irmãos, é a inteligência de Adão. Hoje em dia o mundo fica bombardeando que nós somos meio primatas, né? Viemos do macaco e tudo mais. Irmãos, eu sinceramente eu não vim. E eu creio que os irmãos também não. Porque quem criou o homem foi Deus. E Ele criou a imagem e semelhança, nós conversamos. Ou seja, é uma dignidade que não existe nos animais, irmãos. E aí de cara a gente vê que como Adão, desde aqueles primeiros dias da história da humanidade, ele já era dotado de inteligência. Ele era capaz de olhar para os animais que Deus o trazia. Não era Adão que ia atrás dos animais e ficava nomeando, não, Deus trazia. A palavra do Senhor nos mostra que Deus trazia um a um os animais. E Adão nomeava esses animais, e não era aleatoriamente, e observava esses animais. E ele era capaz de notar que entre esses animais não tinha algo que fosse compatível com ele. Lembrem, Deus já tinha dito que não era bom que o homem estivesse só, mas, como eu disse, ele queria ensinar. Ele queria mostrar para Adão que aqueles animais não eram que correspondiam a ele. Vendo aqueles animais os quais Deus trazia, eles observava e nomeava. E mesmo assim, não parece, você lendo as escrituras, parece que é um momento de tristeza de Adão, porque ele olha aquilo ali, não, eu estou só. Meus irmãos, isso a gente pode notar essa característica diferente do homem, de entendimento, de clareza das coisas, como Deus criou o homem, quando a gente observa os animais. Se você pegar um grupo de filhotes de gato e colocar junto com os filhotes de cachorro de uma cadela que acabou de ter filhote, ela vai jurar que são os cachorrinhos dela. Isso aí a gente tem vários e vários exemplos. E a gente fica bem claro, irmãos, que o homem é uma coisa muito diferente. Ele olha, e o fato de você olhar e ver uma forma, entender que aquela forma, aquele ser é diferente do seu, mostra o critério do homem. Mas o homem ali se sentiu só. Como nós falamos, irmãos, Deus já tinha criado um ambiente, um lar, um alimento, e deu trabalho e limites ao homem. Mas, irmãos, e hoje em dia? Qual tem sido o nosso critério para buscar, para tentar enxergar o que nos auxilia e o que nos corresponde?
A gente vive num mundo, irmãos, que cada vez mais essa verdade que o Adão enxergou naquele primeiro momento, cada vez mais essa verdade é bombardeada. Eu estava pesquisando, irmãos, tem um fetiche. O nome é fetiche que dá, eu me esqueci o nome, e mesmo se eu lembrasse eu não ia falar. Tem um fetiche que são homens e mulheres, tem na Europa, eu sei que tem em Londres, eu acho que deve ter em outros países também, que eles se vestem e passam o dia inteiro vestido de animais. Eles passam, tem fantasias e eles comem bandejinha no chão, e eles bebem água em bandejinha no chão. Mas, irmãos, para você ver o quanto a imagem e semelhança de Deus está destruída pelo pecado. Esses homens não conseguem enxergar o homem neles e veem um animal. Mas, hoje em dia, quando nós temos que olhar as opções que o mundo coloca para a gente, lá eu acho que a escolha de Adão foi mais tranquila, porque Deus ia trazendo e via, pô, não sou elefante, eu não sou girafa, eu não sou avestruz, eu não sou jabuti, mas hoje em dia o mundo coloca pra gente que nós somos compatíveis com quase tudo. E isso eu estou falando de homossexualismo, ideologia de gênero. Hoje em dia a gente não sabe nem quem nós mesmos somos. O que a mídia coloca pra gente é que nós, em algum momento da nossa vida, devemos decidir se eu vou ser homem ou se eu vou ser mulher. Adão tinha certeza de que ele era homem. Adão não tinha dúvida do que ele era. E ele olhou aqueles animais e viu que não eram homens. Hoje em dia não. Hoje em dia nós aprendemos que quando você nasce, o seu sexo biológico, porque o nosso sexo não é só biológico, nosso sexo reflete o que Deus espera de nós, para que Deus nos criou, mas o nosso sexo biológico não influencia o nosso sexo em si. Vocês conseguem ver, irmãos, como isso é loucura? Como isso não reflete aquilo pelo qual Deus nos criou? E isso porque a humanidade já caminhou tanto nesse tipo de pecado, tanto nesse tipo de imoralidade, irmãos, que hoje eu posso falar de ideologia de gênero, sobre homens que não sabem se é homem, se não sabem se é mulher. Se eu tivesse que pregar numa igreja há 30, 40 anos atrás, talvez eu me restringisse a falar de homossexualismo. De dizer que o homem não pode se relacionar sexualmente e amorosamente com outro homem, e que a mulher não pode, não deve se relacionar amorosamente, sexualmente com outra mulher. Mas hoje não. Hoje parece que o pecado já entranhou tanto na nossa sociedade que as opções são inúmeras. Mas uma coisa a gente aprendeu com Adão aí, uma coisa a gente aprendeu quando o Senhor colocou aquelas opções, digamos assim, diante de Adão, ele viu e enxergou que ali não tinha ninguém que lhe correspondesse e lhe auxiliasse. Você, irmão, o que você tem buscado? Nós conversamos sábado passado, e eu vou ratificar aqui, que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, com caráter de dominar. O Senhor deu um mandato cultural, uma ordem do homem trabalhar, buscar se envolver, empreender na criação dele. Mas isso nos traz algumas responsabilidades, como aqueles que, pelo sangue de Jesus Cristo, estamos buscando a voltar ao ideal do Senhor. E isso nos traz responsabilidade de formarmos famílias, de termos casamentos que agradam o Senhor. E eu pergunto para vocês, irmãos, o que você tem feito? Você tem buscado alguém? Você tem orado para que o Senhor lhe revele alguém que lhe corresponda, que lhe auxilie? E que critérios você tem usado, meu irmão, quando vocês vão se relacionar? É só o da beleza física? É esse o critério que importa? Então, se for bonito, é esse que eu vou me relacionar? Ou é só do que é mais divertido? Ou do que é mais simpático, que tem mais talento, que canta, que toca, que faz... Não é isso, meus irmãos, o critério que a Escritura nos mostra. Nós devemos ser criteriosos, devemos buscar alguém que nos corresponde, e o que corresponde ao crente é outro crente, irmãos. Porque aquele que não é crente, ele
é incapaz de buscar a imagem, é incapaz de buscar se adequar e a voltar a ser cada vez mais a imagem e semelhança de Deus que nos criou. Então, fica essa dica, irmãos. Eu queria que nós soubéssemos que temos o compromisso de buscar alguém que nos corresponde. Assim como para Adão aquilo era importante, é importante para nós. Eu não posso me envolver num relacionamento sério e levar esse relacionamento sério sem me preocupar que caráter, em que esse homem, em que essa mulher, em que esse jovem, essa jovem vai me corresponder. Porque eu sou cristão, eu vivo por outros critérios. Então aqui nós vemos que Adão parece que está até um pouco triste ali, porque ele não vê o que corresponde e auxilia a ele. Mas aí nós vamos ao nosso terceiro ponto, que o texto que eu chamei assim: o homem conhece a mulher. Irmãos, esse texto é muito rico e é muito lindo. Olha como Deus é maravilhoso. Versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-lhe o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem adormece. Deus é tão cuidadoso, tão amoroso, que ele primeiro anestesia o homem. A Bíblia nos diz que o homem entra em um sono profundo. E aí acontece o que os estudiosos gostam de chamar da primeira cirurgia da humanidade. Deus tira a costela do homem, depois fecha a abertura com carne. Por que Deus tirou a costela, irmãos? A palavra do Senhor não é clara quanto a isso, mas existem algumas teorias quanto a isso, e eu acho que a mais tradicional é de um teólogo medieval chamado Tomás de Aquino. Ele dizia que Deus tirou da costela de Adão, e não do pé e não da cabeça, porque se tivesse tirado do pé, poderia representar que o homem ia pisar em cima da mulher, subjugar a mulher. E se tirasse da cabeça, a mulher poderia achar que era acima do homem. Então ele entendia, repito, isso não está bem claro nas escrituras, eu não posso afirmar isso, mas ele entendia que isso era um critério de igualdade, de andar lado a lado. É interessante notar, irmãos, que aqui nós temos uma linda cerimônia. O que a Escritura nos mostra nesses versículos que nós lemos é um casamento. E é maravilhoso notar como Deus teve todo o cuidado para criar esse relacionamento que é o ideal. A gente já viu todo o contexto, toda a situação em que Adão vivia, e parece que ele vivia aquele momento de tristeza, aquele momento que ele olhava para aqueles animais e não via nada que lhe correspondesse, mas aí então vem Deus e cria a mulher. E assim como no versículo 18, só um minuto. Assim como no versículo anterior, Deus tinha trazido todos os animais para que Adão nomeasse, agora ele traz a mulher para Adão. E diante de Adão, diante da mulher, o que ele diz? Quem tem a Bíblia na versão Almeida, revista atualizada, vai ver que o texto ele está colocado um pouco afastado, tem um espaço. Sabe o que isso significa, irmãos? Que aqui Adão, ele fez um poema. Pensem que aquele homem estava naquele jardim maravilhoso com aqueles animais, mas ele se sentia só. E não é porque ele se sentia só que Deus criou a mulher, porque Deus já tinha observado que ele não era bom que ele estivesse só. Mas ele criou a mulher porque era o relacionamento ideal que Deus planejou para o homem.
E aí ele vem e traz, como um pai que traz a noiva no casamento, ele traz aquela mulher diante de Adão, e Adão faz um poema. Adão diz: esta afinal é osso dos meus ossos. Imagine a alegria desse homem, irmãos. É carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Pode parecer engraçado, irmãos, mas imagine a alegria daquele homem de finalmente encontrar um par. Imagine aquele homem de finalmente encontrar alguém capaz de lhe auxiliar, de lhe completar. Quando a palavra do Senhor fala em auxiliar, a palavra que é traduzida como auxiliar, ela tem um significado de ajudar, de socorrer o homem. O homem estava só, mas Deus lhe deu alguém que lhe fosse capaz de auxiliar, de socorrer, de caminhar com ele a caminhada na vida. Mas não só auxiliar, mas também corresponder. E corresponder, algumas versões vão dizer alguém que seja idôneo. Corresponder, irmão, significa completar. É como se fosse duas metades. Lembre, saiu de Adão e voltou para Adão. Então Adão finalmente estava diante daquilo capaz de lhe completar. E a alegria foi tremenda, tão grande, irmãos, que ele teve um ímpeto de fazer um poema para aquela mulher que ele via ali. Irmãos, isso é um outro problema que nós temos na nossa sociedade hoje em dia. Somos bombardeados, principalmente as meninas são bombardeadas com ideias feministas que não tem nada a ver com proteger, com melhorar as condições da mulher, mas tem a ver com desvirtuar aquilo para o qual Deus nos criou. Temos a errada ideia de que auxiliar significa que eu vou ser um capacho, ou então um tipo de empregada doméstica. Não é isso, meus irmãos. Não é isso que essa passagem das Escrituras nos mostra, e não é para isso que Deus criou a mulher. Não. Deus criou a mulher para andar lado a lado, para caminhar com o homem. Nós sabemos muito bem que esse mesmo Deus que criou e fez todas essas maravilhas, ele atribuiu papéis para o homem de ser o líder do lar, de ser um líder amoroso, assim como Cristo ama a igreja. Mas também atribuiu papéis para a mulher, para ajudar, para socorrer esse homem. E isso, meus irmãos, isso não fere em nada a dignidade de um ou de outro. Lembrem que Deus criou o homem e a mulher, os criou à imagem dele. A dignidade que qualquer homem, que qualquer mulher pode ter, não vem do que ela faz ou do que ela deixa de fazer, e sim de ser a imagem e semelhança de Deus. Eu queria dar um breve testemunho aqui, irmãos, para entender um pouco isso. Para quem me conhece um pouco, mas para quem não sabe, há uns 4 anos atrás eu passei por uma cirurgia muito grave. Eu fiquei um tempo internado, mas depois da cirurgia, tudo bem, graças a Deus. Eu tive uma longa recuperação. E, irmãos, acho que no primeiro mês, talvez o segundo, eu tinha muitas limitações. Eu não podia me levantar na cama, alguém tinha que empurrar a minha costa. Para eu poder me sentar, alguém tinha que empurrar. Eu não podia fazer esse movimento de me levantar. Mas entre essas limitações, eu não podia tomar banho. E eu lembro que dia após dia a minha mulher me dava banho. Ela ia para o banheiro e era banho completo, irmão. Ela ia dia após dia, ia comigo e me dava banho. Irmãos, meninas e mulheres, não deixe ninguém colocar na cabeça de vocês que isso não é digno. Naquele momento ali, quem era mais digno? Eu, que não conseguia nem tomar banho, ou a minha mulher, que dia após dia, e ela não fazia como que por obrigação, eu sei disso, ela fazia por amor, por cuidado, porque eu não era bom que eu estivesse só, eu precisava de alguém que cuidasse de mim, que me ajudasse, que me socorresse. Assim, irmãos, procure alguém que tenha esse critério a procurar alguém. Tenha esse critério para ter alguém, porque é essa pessoa, é esse homem, é essa mulher que vão
poder lhe auxiliar em todas as circunstâncias. Eu espero sinceramente, irmãos, que um dia vocês não passem, não tenham que passar por isso que eu passei, mas se vocês passarem e vocês vão ter, se buscarem segundo a palavra do Senhor, vocês vão ter uma mulher, vocês vão ter um homem que vão lhe auxiliar e vão lhe corresponder. Não existe diferença na substância. Isso é uma mentira que o mundo diz pra gente. Não existe diferença entre homem e mulher. Para Deus, o homem não tem valor maior do que a mulher. É a mesma coisa que dizer que Jesus tem mais valor que Deus, ou que Deus tem mais valor que o Espírito Santo, e qualquer opção que você falar, você vai estar errado. A substância é a mesma. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Só que o trecho prossegue, diante daquela alegria de Adão de receber finalmente aquela mulher, Deus vem como oficiante da cerimônia e diz no versículo 24: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vocês já pararam para notar, irmãos, que uma coisa que poderia ser um pouco engraçada se mal compreendida nesse texto? Quem era o pai e a mãe de Adão e Eva? Adão e Eva não tinham pai e mãe, mas Deus diz para ele, dizendo assim: por essa razão não é bom que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Irmãos, isso aqui nos leva a entender que Deus criou ali o ideal dele para a gente, irmão, e o ideal dele para vocês. Aí Deus criou a família. Deus criou a família como um todo. Criou Adão, Eva, e disse o papel do pai e da mãe. O homem e a mulher, eles serão submissos e serão cuidados sobre as mãos do pai e da mãe até o casamento. A partir do casamento ali ele vai se unir com a mulher dele e ele vai deixar pai e mãe. Assim é a família criada por Deus. Podemos não viver dessa maneira em nosso lar. Muitos, meu exemplo é um desses. A minha mãe se divorciou do meu pai. Muitos podemos viver com uma formação familiar diferente. Mas, irmãos, aqueles que foram transformados em Cristo Jesus têm que buscar a vontade do Senhor. Tem que buscar a vontade de Deus para a família. Então, se você não teve a oportunidade, se você teve, ótimo. Mas se você não teve a oportunidade de ter uma família assim, você tem que buscar fazer uma família assim. Porque é isso que o Senhor espera da gente. Almeje, meus queridos, formar uma família que agrade ao Senhor. Uma família que só existe uma forma de família que agrada ao Senhor: homem e mulher. Não existe fora do casamento completude do homem e nem da mulher. A gente sabe que nós, muito por conta do pecado que habita em nós temos muita dificuldade às vezes nesse relacionamento. Mas, meus irmãos, como o testemunho que eu dei brevemente aqui, talvez da onde a gente tenha maior dificuldade, mas com certeza absoluta é da onde a gente tem as maiores recompensas nessa vida. É no casamento. Outra coisa que a sociedade, isso pode até escandalizar alguns irmãos, outras coisas que a sociedade quer nos dizer é que o maior relacionamento humano é entre pai e filho, ou entre mãe e filho, mãe e filha, mas não é isso que a Escritura nos diz. O relacionamento de completude ideal de Deus é no casamento entre o homem e a mulher. Queria incentivar você, irmãos, que quer ser o povo de Deus, que foi transformado, que vem aqui, que crê em Cristo verdadeiramente e que agora busca a imagem de Deus, a imagem de Cristo, busquem formar famílias assim. Já caminhando para a conclusão, eu queria ler, e eu peço a paciência dos irmãos, eu queria ler uns trechos de uma reportagem que eu li. Lembre que quando a gente iniciou essa mensagem, eu disse em que contexto Moisés tinha revelado, essa escritura tinha vindo ser revelada de forma especial, no contexto em que o povo vivia 400 anos escravos no Egito.
Os antigos egípcios, e agora eu já estou lendo uma reportagem da BBC, diz assim: os antigos egípcios viveram há milhares de anos, mas a julgar por alguns costumes íntimos dele, é possível concluir que foram mais modernos do que a geração atual, ou ao menos mais liberal. Nascida há mais de 3.000 anos antes de Cristo, a civilização egípcia encarava o sexo sem muito tabu, considerava uma parte natural da vida, como comer e dormir. A poesia dessa época era cheia de referências sexuais. Segundo especialistas, um dos motivos pela qual a sexualidade era vista como algo muito natural é porque o clima era muito quente e obrigava as pessoas a andarem com pouca roupa. Os antigos egípcios tinham também um hábito muito moderno, irmão, de não casar. As relações começavam sem qualquer tipo de ritual, sem qualquer tipo de contrato, e a mulher ou o homem, no caso lá daquele contexto, a mulher mudava para a casa do marido, simplesmente se mudava e ali começavam as relações. E eles tinham uma coisa bem curiosa, eles tinham o que chamavam de casamento teste. Eles realizavam casamentos que tinham prazo de validade. Eu vou me juntar com você, isso aqui é Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Eu vou me juntar com você e aí eu vou ter uma relação por um tempo, 1 ano, 2 anos. Se der certo, a gente continua. Se não der, cada um vai para o seu lado. E se a experiência desse certo, eles eram felizes ou não? Irmão, vocês notaram a semelhança? Vocês notaram a semelhança? Eu ouso dizer que a nossa sociedade já avançou um pouco mais ainda em pecaminosidade, em imoralidade. Mas é interessante notar que até poesias eram feitas com assuntos sexuais. Não lembra um pouco funk, essas coisas? Músicas diversas. Isso nos ensina uma coisa, irmãos. Assim como Deus se revelou naquele momento de forma especial nas Escrituras, assim como aqueles homens precisavam daquilo, nós precisamos dessas verdades da Escritura. Não podemos viver, irmãos, como pagãos e ímpios, porque Cristo não morreu somente para nos salvar, mas para que andássemos conforme a vontade de Deus Pai. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: pois somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as obras as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Como vamos fazer isso, irmãos? E agora eu quero concluir com essa passagem. Mas a dúvida é como vamos fazer isso numa sociedade tão destruída, tão abalada pelo pecado. E eu vou lhe responder, não eu, mas a Escritura em Salmo 119, tá? Eu queria que os irmãos abrissem. Salmo 119, a partir do versículo 5. Você quer saber como enfrentar esses problemas, irmãos? Quer saber como passar de modo que agrada ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? Está aqui na palavra do Senhor, Salmo de 119, versículo 5. Diz assim: tomaram sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E essa é a resposta para a nossa pergunta. Observando segundo a tua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque um dia nos criaste, mas não nos criaste e nos abandonaste, Senhor. Nos criaste e tenha cuidado conosco nas mais diversas áreas da nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque criaste um plano e nos mostraste o plano ideal para a família, Senhor. Nos mostraste
aquilo pela qual Tu espera de nós, Senhor, aquilo que Tu fazes que capaz de nos dar alegria, completude, felicidade, Senhor, que é numa relação matrimonial, conforme a Tua palavra, do homem e da mulher, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós pecamos e nós manchamos essa imagem, continuamos a manchar, mas aprove a Ti pela graça, pela Tua misericórdia, que Cristo Jesus viesse nos salvar, Senhor. E porque Cristo Jesus nos salvou agora, Tu nos guia, Senhor, de volta para os Teus planos, pela graça e pelo Espírito Santo que nos transforma, Senhor. Faz com que nós observemos, diante de tudo que a sociedade bombeia em nós, que nós observamos sempre segundo a Tua palavra, Senhor. Porque só ela é capaz de nos guiar num caminho que Te agrada e num caminho que vai nos trazer alegria e regozijo, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.